Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre o risperidona, essa medicação que foi muito negativa na vida do Evinho. Mas lembrando que cada caso é um caso, vou contar minha experiência para vocês. Mas não se esqueçam de sempre procurar um médico, conversar com o médico. Só vou estar contando para vocês a minha experiência com essa medicação. Olá pessoal, hoje eu vou estar um pouquinho falando com vocês sobre a medicação risperidona, uma medicação que foi muito negativa na vida do Evinho, mas lembrando que cada caso é um caso, cada organismo reage de um jeito. Eu vou estar contando a minha experiência para vocês, porque eu acho importante essa troca de experiência. O Evinho começou a tomar o risperidona, ele ainda não falava, então eu tive muito medo no primeiro momento, porque eu tinha medo de efeitos colaterais e o Evinho não sabia falar nada, ele não falava nada, então eu tive muito medo. Primeiro de tudo eu tive que aceitar que meu filho precisava da medicação, porque quando me falaram que o Evinho precisava tomar medicação, porque ele se mordia muito, ele batia a cabeça, ele não conseguia se concentrar na sala de aula, e eu fiquei assustada, porque eu não esperava que meu filho precisasse tomar uma medicação. E aquilo não estava nos meus planos, como o autismo quando chegou. Eu, de nenhuma maneira, eu esperava que aquilo fosse acontecer na minha vida. Foi um segundo baque que eu tive que passar em aceitar que meu filho precisava do medicamento. Que meu filho precisava de ajuda para conseguir se acalmar, que meu filho precisava de ajuda para ele conseguir estudar, para ele conseguir ter suas melhoras no dia a dia, porque sem a medicação seria impossível o Evinho ir melhorando dia a dia. Não que remédio faça milagres, mas a medicação ajuda muito quando uma criança ou um adulto precisa de uma medicação controlada. A vida dessa pessoa muda completamente com o remédio certo. E eu falo o remédio certo porque eu tive que brigar com os médicos, eu briguei mesmo. E ouvi coisas de médicos que eu não esperava quando eu ouvi, porque não foi fácil eu aceitar que meu filho precisava tomar uma medicação. E o risperidona foi o primeiro medicamento que foi passado para o Evinho. Eu comprei o remédio. O Evinho tinha, eu acho que em 3, 4 anos, eu não vou falar uma idade exata para vocês, porque eu não lembro, hoje o Evinho já tá com 13, e o Evinho faz uso contínuo até hoje de medicação. Ele precisa até hoje. O Evinho se mordia muito, ele se batia, ele só chorava muito, ele tinha crises diárias. O Evinho não dormia à noite, não dormia durante o dia. O Evinho tinha sonos muito quebrados, e às vezes só meia hora, 1 hora de sono durante a madrugada, e já acordava. Então, quando eu descobri que o Evinho tinha que tomar o risperidona, eu fui ler a bula, e nessa bula me deixou ainda mais assustada. Fiquei muito assustada em ler uma bula. Como qualquer medicação, existe várias coisas ruins e efeitos colaterais. Que se a gente for ler bula, acho, de qualquer medicamento, a gente nem toma um medicamento que a gente vai ficar com tanto medo. Mas eu tive que ler a bula, como o Evinho era pequeno, eu li a bula e vi muita coisa e eu comecei a chorar, porque eu pensava, e se o Evinho sentir qualquer efeito colateral, ele não vai conseguir me falar o que ele está sentindo. Então eu tinha que ser a voz do Evinho, eu tive que ser a voz dele e ver no dia a dia como ele estava conseguindo reagir com aquele medicamento. Como ele estava conseguindo melhorar ou não com a medicação. No primeiro momento, o médico passou uma dosagem baixa para o Everton, o médico que tratava dele quando ele era pequeno. E eu senti que na primeira vez que o Everton tomou o remédio,
parecia que ele até ficou bem durante uma semana. É o que me dava a impressão. Mas o autismo, ele é uma montanha russa, eu costumo falar, porque é cheio de altos e baixos. E depois o Everton começou a regredir, eu acho, muito com esse remédio, porque eu não senti melhoras no sono dele, eu não senti melhoras no nervoso dele, ele chorava muito dentro da van quando ele ia para a escola, chegava chorando na escola, o Everton se mordia muito em casa, o Everton rasgava a roupa dele, o Everton não conseguia se controlar. Depois de 2 meses que ele estava tomando essa medicação, resolvi procurar o neuro dele. E fui conversar com o neuro, ele me falou que era normal, que o corpo dele ainda estava conseguindo se adaptar com o remédio, que a gente tinha que esperar mais um pouco, e ele aumentou mais um pouco a dosagem do risperidona. Eu segui o conselho do médico, aumentamos a dosagem do remédio, e foram passando os dias, os meses, e eu não conseguia ver melhoras no Evinho. Eu sempre soube que o remédio não ia fazer milagre na vida do Everton, mas eu esperava que o remédio fosse conseguir ajudar o Everton no dia a dia. Eu esperava que a medicação fosse ajudar o meu filho a se controlar. E estava acontecendo exatamente ao contrário. Se passaram mais alguns meses, eu fui procurar um médico e pedi para o médico se não tinha como nós trocarmos a medicação para tentarmos uma outra medicação com o Everton. Ele me falou novamente que eu tinha que esperar, que estava tudo dentro do padrão. Mais uma vez, ele aumentou mais um pouco a dosagem do remédio, dentro da idade do Everton, do peso do Everton, ele foi aumentando a dosagem. E eu mais uma vez confiei no médico. Isso se passou um ano e eu não vi melhora na vida do meu filho. Mais uma vez, voltei no médico, conversei com o médico, a gente tinha que trocar a medicação porque não estava sendo bom para o Everton. E o médico me deu a seguinte resposta que eu vou falar para vocês. Quem estudou foi eu, mãe, e você tem que seguir o que eu tô falando para você. Daí eu dei a seguinte resposta para o médico. Quem conhece o meu filho sou eu. Quem passa 24 horas com meu filho sou eu. E eu sei o que está acontecendo com meu filho. Porque desde que o meu filho começou a tomar esse medicamento, meu filho estava mais ansioso, ele comia demais, ele queria comer o dia inteiro, ele ficava o dia inteiro procurando coisas para comer, estava engordando com risperidona, em um ano ele engordou muito com risperidona. Eu sentia assim que o Everton estava querendo comer demais e depois ele chegava até a vomitar, porque ele estava comendo demais. E o médico não aceitou a trocar a medicação. Ele não aceitou a me escutar. E isso tem que ser uma prioridade para qualquer médico, porque faculdade nenhuma ensina o que nós, pais de uma criança com uma deficiência, aprendemos no dia a dia. Nenhuma faculdade ensina. Você pode estudar 10 anos que nenhuma faculdade vai ensinar o que um pai e uma mãe aprende no dia a dia. Eu precisava de um médico que me escutasse. Naquele momento, e ele não quis me escutar. Eu levantei da cadeira, da sala dele, sem falar mais nada, e resolvi que eu não ia mais voltar lá. Eu parei um pouquinho a gravação e vou começar para vocês, porque é uma história que mexe muito comigo até hoje, porque o Everton é uma história de superação, de barreiras vencidas, de vitórias,
que nós conseguimos, graças a Deus, mas foi com muita dedicação, muita luta e muito esforço. Eu vou tentar continuar agora para vocês o vídeo. Aí eu procurei outra médica do meu convênio, pedindo ajuda, pedindo socorro, porque eu precisava de uma medicação que ajudasse o meu filho a melhorar. A segunda médica me disse a mesma coisa, que o risperidona era uma das medicações mais usada para o autismo, que ela não iria trocar a medicação. E eu falei, mas doutora, esse remédio não faz efeito para o Everton, porque eu sou a favor do remédio. Eu sou muito a favor da medicação, desde que eu veja que ela está sendo boa para o meu filho. Mas a médica bateu na mesma tecla que ela não iria trocar medicação. Eu falei, tudo bem. Levantei da sala dela e fui embora. Um dia cheguei chorando na escola do meu filho, na PAI. Teve uma professora lá da PAI, minha amiga, e me falou de um médico em uma cidade aqui de Campinas, que era um médico especializado em autismo, e se eu teria condições de passar com ele, que ela achava que ele poderia me ajudar. Eu então peguei o telefone, liguei, consegui marcar consulta com ele. E quando eu cheguei na sala dele, o Everton estava em crise naquele dia. O Everton estava com a mão toda na boca, se mordendo. O Everton não falava. Eu falei para ele assim, a primeira palavra: doutor, eu vim aqui pedir socorro. Eu vim pedir ajuda, eu vim pedir ajuda para que alguém me escute o que eu estou falando. E ele me falou se o Everton fazia algum medicamento, se ele tratava com algum medicamento. Eu falei, sim, o Everton toma risperidona. Eu conversei com o neuro que tratava ele. E ele me falou que o risperidona é um dos remédios mais usados para autismo e que ele não aceitava fazer a troca da medicação. E quando eu falei para ele, o médico olhou para mim e falou assim, tá nítido que esse remédio não tá ajudando o seu filho. E eu falei assim, graças a Deus que eu achei alguém para me escutar. Porque é isso que eu queria falar para vocês, que nós temos que tentar achar alguém que nos escute, que a nossa voz de mãe vala a pena. Mais uma vez eu parei o vídeo e vou continuar para vocês. Porque nós mães já sofremos todos os dias com uma deficiência que não é fácil, uma deficiência que é cheia de altos e baixos. E eu precisava de um médico que se colocasse no meu lugar de mãe e tentasse me ajudar de alguma forma. E o médico me falou, fica calma, mãe. A gente vai tentar o melhor para o Everton. E eu vou passar esse medicamento agora para o Everton. E se a gente vê que não está sendo bom, a gente vai trocar. Mas fica calma. E eu senti segurança. E esse médico foi a luz que eu estava precisando naquele momento difícil da minha vida que eu estava passando. E graças a Deus, quando a gente trocou a medicação do Everton, o Everton começou a dormir bem, o Everton começou a conseguir se concentrar numa sala de aula, o Everton parou de ficar só deitado no chão, o Everton conseguiu ir no shopping, andar comigo, o Everton conseguiu ir no parquinho e a brincar aos poucos em cada brinquedo. O Everton começou a aceitar um abraço, mesmo que seja por alguns segundos. Depois veio as falas do Everton e ano a ano foi chegando a cada conquista. Então, mães, quando vocês acharem
que uma medicação não está sendo boa para os seus filhos, procure um médico que escute vocês. Porque nós somos as vozes dos nossos filhos. Os nossos filhos, muitos não sabem falar o que sente. E nós precisamos de médicos que nos escutem. Médicos que estejam dispostos a nos ajudar. Eu sou muito a favor do remédio, mas desde que ele faça e ajude o meu filho a melhorar a cada dia. Muitas vezes eu sofri porque eu ia dar medicação para o Everton e quando ele começou a falar, ele falava assim para mim: mamãe, não quero tomar remédio porque eu não tô doente. E aquilo me machucava muito, mas eu sabia que era para o bem do meu filho, mesmo que ele não conseguisse entender. E hoje ele está entendendo aos poucos que ele precisa daquela medicação para conseguir se acalmar. E eu queria passar essa minha experiência para vocês, com risperidona, e também a minha experiência que eu tive com médicos. Eu tive que trocar de médicos. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de poder trocar. Mas lembrando que remédio também não faz mágica sem terapias, sem o apoio familiar. Sempre você está todo dia ajudando o seu filho. Não é fácil, mas é uma luta diária que nós pais estamos dispostos a ajudar os nossos filhos no que for preciso. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos vocês. Espero de alguma forma poder ter ajudado alguma mãe que esteja passando pela mesma experiência que eu já passei. Muito obrigada. Até o nosso próximo vídeo.